O Corinthians encontrou uma forma de pagar a dívida milionária com Memphis Depay, mas existe um problema. A solução pode impedir novas contratações e criar uma nova dor de cabeça para a diretoria, e não para por aí. Enquanto isso, Flora recebe propostas para deixar o clube. A situação envolvendo Garro avança nos bastidores e uma declaração sobre Gabriel Magalhães está dando o que falar entre os corintianos. Porque o que está acontecendo agora pode mudar completamente os próximos meses do Timão. Nos próximos minutos eu vou mostrar exatamente qual é o plano do Corinthians para resolver a dívida com o Memphis. Vou explicar por que a situação de Flora voltou a preocupar. E vou revelar o que falta para o clube finalmente resolver um dos problemas mais urgentes dos bastidores. Mas atenção, tem um detalhe nessa história envolvendo Memphis que pode mudar tudo. E quase ninguém está falando sobre isso. O Corinthians está cercado por decisões importantes. E todas elas envolvem dinheiro. A principal delas é Memphis Depay. A dívida do clube com o atacante segue sendo um dos assuntos mais delicados dos bastidores. A diretoria sabe que precisa encontrar uma solução, mas qualquer movimento errado pode gerar ainda mais problemas. Ao mesmo tempo, outro assunto ganhou força. Flora, uma das maiores promessas da base corintiana, continua despertando interesse de outros clubes. E o cenário está longe de ser tranquilo. Nos bastidores existe preocupação, principalmente porque o jogador já recebeu sondagens e propostas consideradas muito superiores ao que recebe atualmente. E isso aumenta a pressão sobre a diretoria. Mas segura essa informação, porque o caso mais urgente ainda está por vir. Antes de continuar, se você gosta de notícias do Corinthians sem enrolação, se inscreve agora porque aqui no Timão Atual a informação chega direto ao ponto. Agora presta atenção. O Corinthians já tem um plano pronto para quitar a dívida com Memphis, e os valores assustam. A ideia inicial da diretoria é tentar parcelar o débito em 10 vezes. Isso reduziria o impacto mensal nas contas do clube. Mas existe um problema. Não há garantia de que Memphis aceite. Se o jogador recusar, o Corinthians trabalha com uma segunda alternativa. E é aí que a situação começa a ficar preocupante. Porque o parcelamento cairia para apenas 6 vezes, o que aumentaria drasticamente o valor desembolsado por mês. E isso teria consequências diretas no futebol. Imagine a situação. O Corinthians pagando milhões todos os meses para quitar uma dívida enquanto tenta montar um elenco competitivo. O espaço financeiro praticamente desapareceria, e qualquer contratação passaria a ser muito mais difícil. Por isso a diretoria trata essa negociação como prioridade absoluta. Mas existe outro detalhe. Se Memphis não aceitar nenhuma das propostas apresentadas, o caso pode parar na FIFA. E aí o cenário fica ainda mais imprevisível. Enquanto isso, a novela Flora continua. O staff do jogador entende que existem questões contratuais que precisam ser discutidas. O Corinthians, por outro lado, mantém sua posição. Resultado? Um clima de incerteza. E quando existe incerteza, outros clubes observam de perto, esperando uma oportunidade. Mas o pior ainda não é isso. Porque existe uma terceira situação que pode impactar diretamente o planejamento do clube. A situação envolvendo Garro e Taleres avançou. O Corinthians já apresentou garantias para viabilizar a operação financeira necessária para resolver o impasse. Agora tudo depende da aprovação final dos órgãos internos. Se houver sinal verde, o clube consegue concluir uma etapa considerada fundamental. E isso traz um pouco mais de tranquilidade para os bastidores. Mas perceba o tamanho do desafio. De um lado, a dívida com Memphis. Do outro, a pressão envolvendo Flora e, ao mesmo tempo, a necessidade de resolver pendências financeiras importantes. É por isso que os próximos dias podem ser decisivos. Uma decisão errada, um atraso, ou uma negociação frustrada. E o cenário pode mudar completamente. Só que ainda teve uma declaração que animou parte da torcida. A esposa de Gabriel Magalhães revelou que o zagueiro é extremamente corintiano e sonha em defender o Timão no futuro. Hoje parece distante, mas é o tipo de notícia que faz o torcedor imaginar o que pode acontecer mais para frente. O que fica claro é que o Corinthians entrou em um momento decisivo. Não é mais apenas uma questão de contratar ou vender jogadores. É uma questão de organização, de planejamento e principalmente de execução. A diretoria precisa resolver essas pendências rapidamente, porque cada semana de atraso aumenta a pressão, e a Fiel está observando tudo. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Corinthians deve insistir para manter Memphis? O clube está certo na forma como está conduzindo o caso Flora? E Gabriel Magalhães seria um sonho possível para o futuro? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no Timão Atual, deixe seu like e ative as notificações porque as próximas horas prometem ser decisivas para o Corinthians.